o programa Paladar está no ar e hoje a gente traz um programa bem especial para você que come muito na rua, mas não sabe como se alimentar bem. Já pensou em marmitar? Pois é, as marmitas viraram moda em todo o país e aqui em Natal não é diferente. Então, se inspire, assiste o programa e quem sabe você também começa a marmitar e comer melhor fora de casa. Pois aí, para começar o programa de hoje, falando sobre essa moda das marmitas, a gente veio conversar com a nutricionista Lia Lorena, que vai dar algumas dicas para você que está em casa e tem dúvidas do que pode ser levado na marmita. Lia, a moda da marmita veio para ficar, né? Isso, exatamente. Ela veio trazendo mais planejamento, mais organização no seu dia a dia e vai garantir que você vai manter aquele plano alimentar bem equilibrado durante todo o seu dia, durante toda a sua semana. Quando um paciente vem para você e decide fazer a marmita, existem aquelas dúvidas que são sempre mais habituais? Isso, principalmente as refeições que são de almoço e de jantar, porque são refeições que requerem uma quantidade maior de alimentos e alimentos que são bem mais perecíveis de transportar. Então precisa também da questão da quantidade. Eu vou colocar quanto de proteína, quanto de carboidrato. Então são refeições que requerem um pouco mais de cuidado. Então vamos falar sobre as refeições, né? As marmitas, como você estava falando, tem que ter certos cuidados, né? Tem pessoas que têm também restrições alimentares, né? Não pode comer muito sal, não pode comer muito açúcar e a marmita também termina auxiliando aí. Então se a gente pudesse dar uma dica, vou tomar o café da manhã fora de casa, o que seria uma boa marmita para essa pessoa? Isso, é interessante que independente da refeição, é importante você escolher um tipo bom de proteína e um tipo bom de carboidrato. Alimentos, por exemplo, eu queria muito transportar um ovo, não tem problema. Você cozinha seu ovo, transporta ele na casca, quando você for consumir, você retira. Não tem problema ele ficar até 2 horas. E aí, então, o ideal é que vá na casca e só tire a casca na hora do consumo. Isso, exatamente, para poder estar conservando o máximo. E aí, vamos falar então em questão de lanche, né? O que seria um bom lanche para amanhã? Que a pessoa possa levar na marmitinha. Isso, quando a pessoa faz questão realmente de ser frutas, que é interessante para você adquirir uma boa quantidade de vitaminas e minerais do dia, é interessante você escolher frutas que tenham menor perecibilidade. Por exemplo, dá para levar uma banana, dá para levar uma maçã, uma pera, uma ameixa, tangerina, laranja. Então tem uma diversidade de frutas que você consegue levar sem estar alterando aquele alimento. E aí às vezes as pessoas gostam de uma salada de fruta. A salada de fruta pode ou ela já pode entrar nesse processo de ser mais perecível? Isso, a salada de frutas ela já é um pouco mais perecível, então é interessante que você não escolha alimentos que tenham um escurecimento com facilidade, como uma maçã, como uma banana. E sempre que possível adicione umas gotinhas de limão porque vai melhorar a durabilidade dessa salada de frutas. A questão do almoço, né? É um pouco mais complicado, porque geralmente vocês indicam comer salada, uma proteína, um carboidrato. E aí, às vezes, a pessoa chega de manhã no trabalho e só vai comer 4 horas depois que chega. Tem que deixar numa geladeira, em algum canto, né? Para que esse alimento não se estrague também, né, Lia? Perfeito, mas é interessante que, caso seja uma salada cozida, não tem problema nenhum. Você levar ela em um recipiente já preparada, que inclusive a cozida pode ser congelada. E se for salada crua, você pode também preparar para a semana. Agora é interessante higienizar corretamente, não deixar nenhum tipo de umidade na salada e pode armazenar em recipientes de vidro. Então não tem problema, vai garantir que ela vai continuar crocante, fresquinha e você pode consumir tranquilamente no horário do almoço. E me fala uma coisa, em questão do congelado, né? Você falou que certos alimentos podem ser congelados. Eles não perdem, então, a qualidade. Quem tem tempo, quem gosta de cozinha e quer preparar já aquele franguinho para semana, a salada para semana, pode fazer tudo já no potinho e deixar pronto? Pode, perfeitamente. Você pode fazer todo o seu planejamento da semana tranquilamente. Esse alimento ele pode ficar congelado entre 2 e 3 meses, dependendo do tipo de alimento. Então dura bastante, né? Dura bastante. Agora, para conservar melhor, para que ele esteja mais fresco, não tem problema você armazenar só esse período de 8 dias que vai estar tranquilo, sem problemas. Em relação ao jantar, Lia, se a pessoa sai de casa de manhã, só volta à noite e ainda precisa jantar em casa, aí que tem que ter cuidado mesmo com essa marmita, né?
Isso, exatamente. Uma dica que eu sempre digo aos meus pacientes é você sempre ter uma boa proteína como base. Por exemplo, vou preparar uma quantidade maior de frango, uma quantidade maior de carne, uma quantidade maior de peixe e vou deixar armazenado, vou deixar congelado. Então, você tendo aquele alimento como base, você pode chegar tranquilamente, misturar com uma salada, misturar com uma tapioca ou com algum outro carboidrato que você tenha. Então é interessante ter esse cuidado com o jantar para poder você não chegar cansado e ainda ir preparar outro alimento qualquer, saindo do forno. E às vezes o cansaço termina também deixando as pessoas tipo na mesmice, né? A gente vê muitas pessoas postando a marmitinha de frango com batata doce. E aí termina comendo o mesmo tipo de alimento sempre. Isso é ruim? Isso, é interessante que o nosso organismo receba estímulos diferentes, receba alimentos diferentes para poder, ele estar respondendo de forma diferente. Se ele está introduzindo o mesmo item, ele vai estar sempre naquele mesmo perfil. Então, eu sempre digo, tem que ter essa variedade, seja de proteína ou seja de carboidrato. Então, é importante você escolher pelo menos 3 itens para poder porcionar para a sua semana e garantir essa variedade, essa interação entre eles. Você acha também, Lia, que a entrada dos famosos, digamos assim, nessa onda da marmita, né? A gente viu muita gente postando que leva para todo canto as marmitas. Isso terminou influenciando de forma positiva as pessoas que queriam levar a marmita, mas de uma forma ou de outra tinham vergonha de sair com a sua marmita? Isso, exatamente. As pessoas ficaram mais tranquilas, começaram a aderir com mais facilidade. Então, assim, mesmo pessoas que não têm restrições para consumir em alguns cantos, acabam aderindo porque tem aquela tranquilidade. Eu estou consumindo o que é meu, o que é saudável, o que realmente eu preparei, eu tenho garantia do que tem ali dentro. E uma coisa que é interessante, né, que quando a gente tem um filho, a gente sempre leva a marmitinha do filho, né? Não sabe o que é que vai dar pro almoço, já tá lá todo feitinho, a gente se programa. Mas quando é pra gente, parece que a gente esquece, né, desse cuidado. É verdade. É interessante que tenha planejamento para toda a família, não só para a criança. Lógico que a criança tem um imunológico diferente, é mais importante ainda que tenha esse controle em questão de marmita, mas que toda a família comece a aderir também. Uma marmita familiar, né? E aí, em relação a temperaturas, né? Natal super quente, a gente sabe que isso pode alterar, né, as propriedades dos alimentos. E também você vai colocar na geladeira, às vezes você vai usar o micro-ondas. O que a pessoa tem que ter cuidado nesse processo de tirar da geladeira, de descongelar, de colocar em micro-ondas, opta pelo forno? Quais são os cuidados que a pessoa deve ter? Isso, é interessante que todo alimento que você for descongelar, você passe na noite anterior para a geladeira. Então ele está no freezer, você desce na noite anterior para a geladeira, ele passa aquele período das 10 a 12 horas para poder ir descongelando todo em temperatura uniforme, certo? Então no dia seguinte você pode levar e no máximo colocar no micro-ondas, mas eu sempre peço para retirar o alimento e colocar ao forno, em banho-maria, para poder você conseguir atingir uma temperatura máxima, que é interessante para não estar proliferando as bactérias que são negativas. Quais seriam os itens que não deveriam constar nas marmitas? Eu sempre peço para não colocar nenhum tipo de molho para congelamento, mesmo sendo um molho mais mas é um molho de tomate. Qualquer tipo de molho é interessante que você faça fora a parte, porque ele vai alterar as características do alimento, não é interessante o congelamento. Iogurte também e produtos que tenham queijos e leites. Então, esses produtos lácteos, eles alteram no congelamento e têm uma maior perecibilidade. Então, ele vai vencer mais rápido do que o outro alimento. E é importante, eu acho, que frisar também que se você está fazendo essa opção por saúde, né, deve evitar aqueles velhos alimentos, frituras, suquinho de caixa, que às vezes a pessoa por praticidade termina levando. Então buscar sempre tudo o mais natural possível, né? Isso, exatamente. Nós estamos puxando muito para restringir o máximo dos produtos industrializados, devido ao excesso de corantes, de aditivos, de conservantes, que geram a predisposição a algumas patologias. Então, acaba que esse barato vai ser um pouquinho caro. Então, com um pouquinho de planejamento, você consegue preparar um suco e armazenar, você consegue fazer uma salada de frutas, você consegue pegar uma fruta e levar. Então, tenta evitar o máximo dos industrializados na sua rotina e introduzir o máximo de alimentos possíveis.
Pois é, então se você está gostando das dicas, continue ligado no programa Paladar, que no próximo bloco a gente vai conversar com a Aninha, paciente, doutora Lia, que decidiu aí aderir à moda das marmitas e fez uma reeducação alimentar incrível. E claro, ela vai colocar a mão na massa e mostrar algumas receitinhas para você que está em casa. É rapidinho, não saia daí.